Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu na internet. Eu tô fazendo esse vídeo porque essa semana faleceu o professor César Ades, que era da Faculdade de Psicologia da USP, mas para fazer como os outros vídeos de homenagens em memória que eu fiz, eu preciso explicar primeiro quem foi o César Ades. O César era egípcio, tá? Ele chegou no Brasil com 15 anos de idade. Ele se formou em psicologia em 1965 e ele dedicou a sua vida inteira praticamente à etologia. O que é a etologia? Etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais. Os primeiros trabalhos do César sobre psicologia foram na área de cognição. Por exemplo, o título do mestrado dele foi A Retenção dos Itens Irrelevantes numa Tarefa de Busca Visual. Legal, né? Aquelas coisas que a gente no dia a dia, mas que o seu cérebro capturou, né? Só que você não guardou, porque são irrelevantes. Mas a grande dedicação dele foi com o comportamento animal, com aranhas especificamente. Além do doutorado da livre-docência nesse tema, ele sempre manteve uma área inteira do laboratório dele só dedicada a estudar comportamento de aranha. O César era cheio de fazer várias perguntas, né? Então as perguntas que ele fazia eram sempre as norteadoras do trabalho dele. Ele se perguntava: as aranhas têm memória? Como elas lembram aonde elas guardam a presa na teia? Como elas sabem construir uma teia? Isso é tudo instinto ou elas conseguem aprender alguma coisa com o tempo? Que tipo de presa elas preferem? Como elas caçam? E graças a essas perguntas ele foi desenvolvendo trabalhos em cima de trabalhos, com observações em cima de observações, até ele se tornar mundialmente conhecido nessa área. Todo etólogo do mundo cita o César Ades quando vai falar de comportamento de aranhas. Ele, como professor da USP, ele trabalhava no departamento de psicologia experimental. E ele foi praticamente o pioneiro a trabalhar extensivamente com comportamento animal, junto com o professor Walter Hugo, né, que foi orientador dele no doutorado e que ainda está vivo. A tal ponto que ele começou a se diversificar num monte de coisas, né? Eu não sei dizer sobre tudo que ele trabalhou, o currículo dele na internet tem mais de 100 páginas, então não deu para eu filtrar tudo. Entre as linhas de pesquisa dele, ficou muito famosa a parte em que ele em que ele estudava o comportamento de cães. Ele estudava a comunicação entre humanos e cachorros, a capacidade que o cachorro tinha de compreender as ordens e de se fazer entender também, de reconhecer diferentes nomes, de entender sentenças inteiras. Foi nessa linha de pesquisa que apareceu a Sofia. A Sofia é uma cachorrinha vira-lata, daquelas dezenas que vagam pela USP, né? Brava pro chuchu, mas super inteligente. O César e a equipe dele criaram um tipo de pedaleira, né? Uma estrutura com vários pedais, né? Esses pedais funcionam como botões, né? E cada um deles tem um símbolo e significa alguma coisa. E em voz alta é repetido a ordem que está escrito em cada botão. Então ensinaram ela a apertar o botão sempre que ela queria fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo fantástico mostrando como que a Sofia apertava os botões quando ela queria alguma coisa ou tentando se comunicar com o ser humano, dizendo o que ela queria fazer. E a Sofia é mimada, né? Ela quer tudo na hora, ela aperta o pedal frenético assim quando ela quer, ela não gosta de esperar, não. A Sofia ficou super famosa, ela saiu na Veja, ela apareceu na televisão em N programas de vários canais, apareceu na Eliana, apareceu na Rede TV, apareceu no Fantástico, apareceu no Globo Repórter. Quem acabou ficando um pouco mais conhecido com a Sofia foi o Alexandre Rossi, que era aluno do César, né? E que a televisão deu para ele o nome de Dr. Pet. Ele fazia um programa sobre adestramento de cães, principalmente aqueles mais problemáticos. Ele tinha uma grande preocupação em desenvolver técnicas para melhorar o bem-estar animal dentro de cativeiro. Ele também desenvolveu uma série de pesquisas, claro, junto com seus alunos, né? Também com preás, né? Porquinho da Índia. Queria entender principalmente a comunicação entre eles. Eles têm um certo repertório de sinais vocais. Como é o comportamento desse bichinho em cativeiro? Hoje ele só existe praticamente em cativeiro. Acho que você tem uma espécie de porquinho da Índia solto na natureza, ainda é muito, né? Ele é típico do Peru, né? da região andina. E se as mudanças no ambiente causavam mudanças no comportamento do bicho, principalmente no reprodutivo e no cuidado parental, ou seja, no cuidado das mães com os filhotes. Ele estudou também uma série de outros bichos, ele estudou lobo-guará, estudou comportamento de primata também, né? Ele estudou comportamento de crianças. Ele era membro do International Council of Ethologists, da International Society for Comparative Psychology e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Etologia, que ele ajudou a fundar.
junto com o professor Walter Hugo, que eu já citei. Fundou a revista de etologia aqui do Brasil e participou como membro do conselho editorial das revistas Behavior and Philosophy e Acta Etológica. Também foi editor da Animal Behavior Society, a mesma da qual faz parte o Richard Dawkins. E claro, foi diretor da Faculdade de Psicologia da USP. Curiosamente, eu tive mais contato com o professor César, né? Eu não sou psicólogo, eu sou da parte de biologia, mas eu tive mais contato com ele quando ele começou a orientar o meu melhor amigo, exatamente na área de comportamento de aranhas, né? O meu amigo fez mestrado lá com ele. Eles colocavam as aranhas numas caixinhas e as aranhas construíam uma teia lá dentro. Aí quando jogava uma mosca, a aranha ia, embrulhava a mosca e guardava num canto. Aí vinham as famosas perguntas do César. Será que virando a caixa de ponta cabeça, a aranha ela ia saber que a presa estava no começo estava para cima e depois virando ela ficou para baixo? Ela ia se guiar pela gravidade ou pelo posicionamento dos fios? Sabe? Questionamentos interessantes que ele fazia. Era uma luta. Eu lembro que eu ajudava o meu amigo a conseguir mosca. A gente tinha que ficar no jardim para ver se conseguia pegar as aranhas. Foi uma fase divertida essa. A futura namorada dele, que também virou minha amiga, entrou no laboratório também trabalhando com a mesma coisa. Era legal frequentar aquele laboratório. Sempre acontecia um monte de coisa diferente. Eu sempre entrava naquele laboratório e era aquela zona, porque eu tinha que pegar a mosca para dar pra aranha, a mosca saía voando, fugia, o laboratório estava sempre cheio de mosca. Uma vez eu lembro que o César estava avaliando uns vídeos que ele tinha feito com os cachorros da polícia. Ele colocava a comida longe do cachorro e uma grade entre o cachorro e a comida. E ele estudava as estratégias que o cachorro fazia para tentar pegar a comida. Ele até deduziu na hora lá que eles eram praticamente todos destros, né? Eu achei super interessante isso daí. Ele parecia muito aquele modelo que as pessoas fazem de cientista louco, sabe? Ele tinha um sotaque estrangeiro muito suave, era quase imperceptível, mas ele tinha um sotaque estrangeiro, né? Tem um monte de links de palestras dele que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão poder ouvir para conhecer um pouco melhor ele. Ele tinha aqueles cabelos tudo branco que ele penteava para trás, mas eles armavam assim, então ficava cada hora de um jeito. Eu lembro até que em 2010 o Halloween lançou um clipe do Dr. Steen. Assim, o ator que pegaram parecia muito com o César. E ele era extremamente desligado, né? Como parece que é uma característica típica das pessoas muito inteligentes, né? Então ele era super preocupado com a saúde, ele fazia caminhadas diárias, né? Perto da casa dele. Eu mesmo encontrei com ele uma ou duas vezes na rua. Ele sempre estava vestido com roupa de corrida ou alguma coisa assim, sei lá. Uma vez eu encontrei ele numa camiseta, parecia um abadá, sabe? Uma coisa que você não imagina encontrar um professor assim, né? E eu cumprimentava, ô professor, ele, oi, tudo bom? O cara do jeito dele. Era normal quando tinha palestra dele, ele ia conversar com os alunos, né, e não com os professores que estavam lá perto, sabe? Ele queria sempre trocar uma ideia com todo mundo. Ele sempre ia no dia dos bichos, nas recepções dos calouros da Faculdade de Psicologia. Era uma pessoa divertida, sempre sorridente. O César, agora já mais perto da aposentadoria, ele estava se destacando muito com divulgação científica, especialmente no que tangia a evolução. Ele fazia uma série de palestras explicando o comportamento animal, né, e consequentemente o humano também, sob a ótica evolutiva, em como que a seleção natural podia explicar o surgimento de tantos comportamentos diferentes nos animais. E assim, era super bonito e interessante ver esses exemplos que ele dava, né? Aqui nos links aqui embaixo também tem nas palestras dele, dá pra vocês terem uma pequena noção. Ele participava de um monte de eventos que tinha a ver com evolução, sempre dava palestra, escrevia capítulo de livro, debatia em mesa redonda. Uma vez um amigo meu me contou que ele foi num debate que ele mesmo promoveu exatamente sobre experimentação animal. Eu achei o folder disso daí, foi em 2010, eu vou colocar aqui embaixo também. Querendo discutir como é que é feita a experimentação animal, se os métodos são adequados, quais os limites legais, quais as justificativas éticas, o bem-estar animal, que é aquilo que ele sempre se preocupou muito. Meu amigo que foi na palestra falou que foi um debate super construtivo. Quer dizer, foi até os fanáticos protetores dos animais começaram a transformar aquilo lá numa feira. Virou uma feira livre. Aí degringolou, virou tudo uma bagunça, né? Mas a iniciativa foi muito legal, né? O professor César tinha acabado de completar o seu último dia no cargo de diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, né, o IEA. E muito provavelmente agora, com um pouco mais de tempo livre, né, porque a direção ocupa muito tempo da pessoa sempre, ele ia se dedicar um pouco mais à divulgação científica, que ele estava abraçando cada vez com mais afinco. Isso se ele não tivesse sido atropelado naquela manhã, enquanto fazia exatamente os exercícios matinais dele. Ninguém soube dizer se a motorista estava errada ou se ele foi imprudente ao atravessar a rua, provavelmente os dois. A motorista socorreu ele, né? Ele foi até o Hospital das Clínicas, daqui de São Paulo, com traumatismo craniano. E assim, até acho que por estar correndo, né, fazendo um exercício matinal, ele não levou os documentos, o que fez com que as pessoas conhecidas, os amigos e parentes, ficassem 4 dias procurando por ele, enquanto ele estava lá no HC. Ou seja, dica pra vocês, gente,
sempre levem os documentos, onde quer que vocês vão, nem que seja para comprar um pãozinho na esquina. As pessoas começaram a estranhar, porque ele faltou em 2 compromissos muito importantes naquela semana, e não era do feitio dele fazer isso, né? E, bom, mesmo tendo sido medicado e depois de muitas cirurgias, ele teve morte cerebral e não teve muito o que fazer. O que eu achei interessante, porque isso deu uma certa lição de humanidade que a gente às vezes não está acostumado a ver, né? No caso foi no Hospital das Clínicas, mas talvez, eu acredito que isso aconteceria em outros hospitais também aqui no Brasil. O legal foi isso, o César, ele, exatamente porque eles não sabiam quem era, ele foi tratado, medicado e operado, não como o grande professor César Ades, titular do Instituto de Psicologia, não, ele foi tratado e medicado como um ser humano que precisa de ajuda e que sofreu um acidente. Então eu achei que foi legal isso daí, né? A gente ainda tem hospitais por aí que tratam as pessoas como pessoas, né? E um hospital público, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Além dessas palestras do César que eu vou colocar aqui embaixo, eu tinha prometido pro pessoal lá do Museu de Zoologia que eu ia ajudar a colocar no YouTube algumas palestras que o César deu no Museu de Zoologia no ano passado, se não me engano. Assim que eu colocar essas palestras no YouTube, eu vou avisar todo mundo para que assistam também, que são palestras super legais. E é bom para vocês terem uma noção de quem que eu tô falando, né? Eu vou colocar aqui embaixo todos os links. Só para finalizar, eu não quero que pareça que o que eu tô fazendo aqui é tentando divinizar a imagem do César. Ele foi uma pessoa que, como eu disse, né, a maioria das pessoas que conhecia ele gostava muito dele, ele era uma pessoa muito simpática, sempre alegre, sempre sorridente, sempre, sabe, interessada nas coisas. Mas eu não quero passar aqui a imagem que, por exemplo, ele não cometeu nenhum erro, que ele não teve nenhum problema na vida. Lógico que sim. Assim como qualquer ser humano, ele cometeu muitos erros e muitos acertos. E é exatamente isso que eu queria fazer nesse vídeo. Eu queria que as pessoas lembrassem dele como um ser humano, uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho dele, extremamente empolgada, né? Eu acho que a palavra certa seria fascinada. Ele usava essa palavra com muita frequência, né? Nossa, isso é fascinante. Foi uma excelente pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer. O meu amigo nem se fala, né? Ele tá arrasado, coitado. Uma pessoa que praticamente abriu todas as portas do conhecimento e das oportunidades para entender o comportamento animal e os meandros dele na psicologia, né? Que era um ramo ainda pouco conhecido aqui no Brasil. Era uma pessoa que dava gosto de ouvir, ou de ter um dedo de prosa mesmo, sabe? E ele contribuiu muito pro crescimento científico e pro desenvolvimento dessa área da ciência aqui no Brasil. Eu achei que esse vídeo seria uma justa homenagem. Aqui embaixo vão os links das palestras dele para as pessoas conhecerem e dizer que ele vai fazer muita falta, porque tudo que a gente menos está precisando no Brasil é de menos divulgação científica e de menos pessoas inteligentes, e ele vai fazer muita falta. Que pena, César, que pena.